No Saber Direito desta semana, o professor Roberto Mohamed apresenta um curso sobre direito previdenciário privado, da introdução à previdência complementar no Brasil aos fundos de pensão, passando pelo sistema aberto. O professor aborda ainda o direito comparado e o futuro da previdência complementar. Assista à segunda aula. Bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça, eu sou Roberto Mohamed e nós vamos falar sobre previdência complementar. Hoje, segunda aula, a gente vai abordar o sistema fechado de previdência complementar, os chamados fundos de pensão. A história dessas instituições, dos fundos de pensão, como eu disse na primeira aula, começa pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha uma caixa de previdência, ou melhor, uma caixa de pecúlio, fundada na década de 20, no século passado, chamada CAPEP. Esta caixa de pecúlio tinha um papel pequeno de se preocupar com pecúlio por morte, uma ajuda às viúvas, e como eu disse na aula anterior, foi uma decisão da administração do banco em 1946 que criou o primeiro plano e primeiro sistema de complementação de aposentadoria no Brasil, porque os funcionários do banco não se aposentavam. A sua caixa de pecúlio já existia e continua existindo, mas o banco é que pagava a complementação dos seus funcionários. Em 1966, já em pleno governo militar, como eu disse também na aula anterior, essa ideia de complementação de aposentadoria não era muito admirada pelos militares e pelo pessoal da direita, que via naquilo um traço de socialismo, um traço de política do bem-estar social que existia na Europa e que não era bem vista pelos militares, e principalmente pela política econômica daquele início de regime militar. Se busca, então, um modelo mais próximo do sistema americano e do sistema europeu de fundos de pensão, mas era preciso criar a instituição. E se escolhe o Banco do Brasil porque ele tinha uma caixa de pecúlio pronta, que precisava apenas ser adaptada. Então, no final de 1966, eles mudam o estatuto da caixa de pecúlio, ela vira a Previ, como fundo de pensão como conhecemos hoje, e passa uma comunicação aos funcionários que a partir de abril de 67 o banco não paga mais complementação de aposentadoria e a Previ, quem quisesse receber, teria que se filiar à Previ. Não foi uma filiação compulsória, não podia ser uma filiação compulsória, e aí se buscou trazer esses funcionários todos à Previ, vendendo a ideia de que não havia prejuízo, era a mesma coisa. Lógico que não era, tanto que depois houve uma enxurrada de ações judiciais, isso 30 anos depois, porque aí os funcionários do banco perceberam que foram lesados, porque em nenhum momento eles fizeram transação. E mais grave, em nenhum momento os dois benefícios se confundem, porque os dois benefícios se estabelecem e coexistem. A gente vai ver aqui para frente 3 exemplos dessa coexistência. Um por decisão administrativa e política e o outro por força de uma lei federal, que é justamente o da Rede Ferroviária Federal e dos portuários brasileiros. Mas voltando para a questão do Banco do Brasil, em 1966 muda-se o estatuto, cria-se o plano de benefícios e a Previ é o primeiro modelo daquilo que se tornaria o sistema de fundos de pensão brasileiro. A partir de 67 ela começa a receber as contribuições dos seus empregados para que ela fosse pagar os benefícios quando eles se aposentaram, alguma parte no sistema de caixa, em regime de caixa, que a gente vai explicar o que e outra na formação das reservas atuariais. Nasce também a figura do sócio fundador. O que é o sócio fundador ou participante fundador? É justamente aquele primeiro funcionário que ingressa no plano, que tem condições diferenciadas de quem vai entrar depois durante o tempo. A Previ ganha a companhia nos anos 70 com a Petros, fundo de pensão da Petrobras. E aí começam a surgir vários outros fundos de pensão
quase todos, praticamente todos, durante os anos 70 e até metade dos anos 80, de estatais. O sistema siderúrgico, começando pela COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista, que fazia parte do sistema Siderbras, cria a FENCO. E também tinha aqueles estaduais. Mais tarde, um dos fundos que sempre foi, na minha opinião, um modelo de gestão, nasce a Fundação CESP, que começa com os funcionários da CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, e depois começa a receber também os funcionários da Eletropaulo, quando ela foi estatizada. Quando a Light foi estatizada e se tornou a Eletropaulo. Esses modelos de fundos de pensão eram administrados de uma forma inicialmente aparentemente colegiada, mas que era centralizado na mão do governo federal, que trabalhava da seguinte forma: eu escolho os dirigentes e são eles que vão determinar como vai ser administrado o patrimônio do fundo de pensão. É aí que entra aquele problema que eu já levantei na primeira aula em relação à responsabilização. Durante os anos 70 e 80, esses fundos que começavam a nascer, principalmente os três grandes, FUNCEF vem depois, mas se tornou a terceira, e são os três maiores fundos do Brasil. A Previ, um dos maiores fundos da América Latina, se não for o maior, é o segundo ou o terceiro. Tinham muito capital e, naquele momento, pagavam poucos benefícios. E aí você começa a entender, quando a gente falou na aula anterior do cálculo atuarial, por que esses fundos tiveram o momento em que se encheram de dinheiro, constituíram reservas gigantes, só que depois isso começou a ser comprometido. Porque os seus planos de benefícios, e o plano de benefício de um fundo é onde entra o cálculo atuarial, é calculado em cima da perspectiva de começar o pagamento. Naquele momento, durante os anos 70, esses fundos tinham muito dinheiro em caixa, porque eles praticamente só recebiam. O pagamento dos benefícios dos seus sócios fundadores, que ainda era pequeno, era pago em regime de caixa pelo patrocinador. É justamente aí que eu tinha muito dinheiro e pouca urgência no uso deste dinheiro. Ou seja, era uma reserva que recebia e pagava muito pouco. Recebia muito e pagava pouco. E aí você tem planos de benefícios que foram montados dentro também de uma ótica política equivocada. Mais tarde, quando a gente chegar mais para frente, eu vou analisar os dois casos emblemáticos, na verdade são quatro casos emblemáticos de fundos que tiveram problemas muito sérios de administração, mas um deles chama atenção, que é o do Petros, fundos da Petrobras. O plano de benefícios do Petros, que surge nos anos 70, porque a Petrobras tinha uma incipiente ideia, chegou a se fazer até a regulamentação de pagar complementação de aposentadoria para os seus funcionários, mas isso foi abortado pelo regime militar. E o Petros nasce dentro de um plano fazendo um plano atuarial e um plano de benefícios, levando em conta o quê? O gigantismo da Petrobras. Bacia de Campos, Petrobras crescendo, começando a se tornar uma multinacional, atuando até fora do Brasil, montando um grupo gigantesco que incluía a Ultrafértil, que era uma empresa de fertilizantes, várias outras empresas como a Petroquis, a Petroflex. O crescimento era exponencial. O cálculo da Petros previa o crescimento do número de funcionários, ou seja, essa linha de receber muito e pagar pouco, no plano atuarial e no plano de benefícios, foi considerada para 20 anos de crescimento sem parar. Ou seja, extrema capitalização. Mas o que começa a acontecer com a Petrobras a partir do governo Fernando Collor? Inicia-se um processo de terceirização de serviços na Petrobras. A terceirização de serviços, que chega ao auge no governo Fernando Henrique, faz com que a mão de obra terceirizada comece a substituir a mão de obra da própria empresa, que eram os participantes da Petros. Com
Como a Petrobras não aumenta o seu contingente e começa a despassar muitos concursos que ela faz e contratar menos pessoas e ter a terceirização de serviços de manutenção, serviços administrativos, serviços de limpeza, tudo isso terceirizado, principalmente a manutenção, que consumiu uma boa parte do seu pessoal, começa a afetar o Petros. Porque aquele plano gigante de crescimento exponencial do número de contribuintes da ativa e que faria com que o caixa do fundo de pensão, as suas reservas, mais recebessem do que pagassem, foi por água abaixo. Ora, se eu não tenho aquele aumento, se eu fujo da previsão de número de participantes ser maior que o número de assistidos durante muito tempo, eu vou ter o mesmo problema que eu tenho na Previdência Pública. Eu preciso da renovação do mercado de trabalho, eu preciso da renovação dos contribuintes à Previdência Social para continuar pagando os aposentados. Na Previdência Pública você tem um problema maior, que é o sistema que não é de reserva capitalizada, de reserva individual. É partição simples. O trabalhador da ativa sustenta o trabalhador aposentado. O problema é que eu tenho que ter um número mínimo de gente contribuindo para poder pagar um aposentado. E quando eu começo a ter uma régua de 2 para 1, 3 para 1, não há sistema que sobreviva. Na previdência privada, do sistema fechado, essa lógica também existe. Por quê? Vamos agora fazer um parênteses para explicar os tipos de benefício que existiam na previdência do sistema fechado. No sistema público, no sistema aberto, que é o sistema dos bancos, todos os planos são chamados CD, contribuição definida. Você define quanto você contribui e aí se faz um cálculo atuarial para ver quanto vai dar o recebimento desse benefício complementar ou suplementar. Esse cálculo atuarial vai levar em conta vários fatores e este valor que você vai receber começa a flutuar, dependendo de como tiver o mercado e a rentabilidade do fundo. Nos fundos de pensão, a história era outra. Todos os fundos nascem com BD, benefício definido. Esse tipo de pagamento de aposentadoria complementar, ele cabia naquele momento em que você tinha um governo, uma economia que crescia, planos atuariais, como eu disse no caso da Petrobras, que previam crescimento da empresa, de contratação de cada vez mais funcionários, de crescimento, capitalização da própria empresa, que iria proporcionar isso. O benefício definido ele tem um problema, porque ele gera uma coisa chamada déficit atuarial. Tanto que na criação dos fundos já se tinha toda a previsibilidade de que esse déficit aconteceria. Por que ele acontece? Eu determino que o funcionário vai contribuir com um percentual do seu salário. O problema é que eu já defino que quando ele se aposentar, o cálculo do benefício dele já está pré-calculado, pré-definido. É a soma dos salários de contribuição que ele teve, com fórmulas que às vezes acrescentam alguma coisa, não incluem determinadas verbas, só sobre o salário base mais anuênio, mas basicamente o funcionário sabe quanto ele vai ganhar. Por que isso gera alguns problemas? Vamos imaginar uma empresa, e normalmente as estatais têm quadros de carreira bem definidos, e esse quadro de carreira faz com que o funcionário contribua 10 anos numa determinada faixa, passe nos outros 10 anos da vida dele funcional para um valor bem maior, porque ele foi sendo promovido, ou pegou funções que tinham verbas que vertiam contribuição para o fundo, e nos últimos anos da sua vida funcional, ele alcança cargos de gerência, de superintendência, de chefia. O cálculo atuarial dele, desse cálculo suplementar, pela regra do benefício definido, vai ser calculado sobre este cargo exercido, sobre esse nível salarial que ele contribuiu por 10 anos. Mas o pagamento do benefício só é possível porque ele contribuiu 30. Só que, e nesses 30 anos, as contribuições dele não foram calculadas sobre esse benefício que ele vai receber.
Isso, na verdade, aconteceu com a própria Previdência Pública. A regra das 36 últimas contribuições foi substituída pelo modelo que nós temos hoje, que vem de 1997, por quê? Na época se diz que ia trazer prejuízo ao trabalhador, e ia efetivamente, mas também ia arrebentar o sistema. Você imaginasse que uma empresa, você trabalha numa função normal, em que você pode ter alguns adicionais, mas quando você entra na reta para se aposentar, ou seja, faltam 3 anos para você se aposentar, muitas vezes um acordo, um coleguismo, lógico que estamos falando de grandes categorias profissionais, você vai para uma função em que você não precisa necessariamente ser promovido, mas você tem adicional de insalubridade ou adicional noturno, coisas que fazem com que o seu salário cresça muito. E aí você se aposenta no teto, mas não contribuiu no teto durante esse tempo todo. Era preciso mexer nessa lógica. Porque a gente tem que pensar no direito do trabalhador, mas tem que pensar na manutenção do sistema. É preciso pensar na manutenção do sistema. Se você pensar só no foco do benefício, você mata o Instituto da Previdência. Por quê? Porque vai faltar custeio. A conta chega. E a gente vê o que está acontecendo na Europa. O estado de bem-estar social que serviu de modelo para nós está começando a fazer água há décadas. Por quê? Porque você não consegue sustentar isso de forma equilibrada se você não tiver um aumento exponencial da base de custeio. Só que isso não está acontecendo no mundo todo. Você tem que afetar a lógica dos benefícios. E foi aí que os fundos de pensão tiveram que fazer a mesma coisa. O benefício definido provocava déficits atuariais em todos os planos. Vamos imaginar a questão do Petros, que foi o exemplo que eu dei. Se calcula um aumento enorme de base contributiva, ele não ocorre por conta, primeiro, das terceirizações, depois pela privatização do sistema, quando a Petrobras começa a vender as suas subsidiárias, como a Ultrafert, a Petrosul, a Petroquisa, a Petroflex. E quando isso acontece e diminui a base contributiva, o déficit fica evidente. Por isso, isso não aconteceu apenas com o Banco do Brasil, que era basicamente uma empresa só, e que mesmo com a terceirização e a diminuição do número de funções, porque é preciso a gente também pensar na realidade do mercado de trabalho e de como essas empresas funcionam. Prova que você tem um exemplo. E a gente está falando dos 3 grandes sempre, mas tem os pequenos também. O Banco do Brasil tinha médicos no quadro de carreira. O Banco do Brasil tinha engenheiros. A Caixa Econômica Federal tinha engenheiros. Nada era terceirizado. O que o banco começa a fazer? Até a portaria. O banco tinha a função de contínuo, função concursada. O que começa a acontecer nessas empresas? Toda atividade meio começa a ser terceirizada. A portaria não é mais feita por contínuos ou agentes de portaria, mas feita por pessoal de empresas de locação de mão de obra. A segurança, idem. O banco passa a terceirizar o sistema médico, cria um plano de saúde e não tem mais médicos lá, não tem nem sequer peritos, é tudo terceirizado. Terceiriza na concessão de crédito o trabalho de engenheiros, não contrata mais. Então você vai diminuindo estas funções e se atendo à atividade fim da estatal. Lógico que você diminui a base contributiva, mas a Previ era grande demais. Ela não sentiu o impacto. Mas no caso da Petrobras, da Petros, foi terrível, porque a Petrobras começou a diminuir de tamanho e perder as suas subsidiárias, que engrossavam o time de participantes. Esse prejuízo e diminuição de carga contributiva, somado a uma péssima gestão, investimentos absurdos que estavam fadados a serem fracassados, fez com que o plano atuarial estourasse, com que o plano de benefícios estourasse, a ponto da Petrobras propor a extinção da Petros. Inclusive, fazendo uma coisa que era uma tremenda novidade, propondo a criação de um plano novo com migração de aposentados, quem já era participante. Olhem bem o absurdo que isso significa.
Não é possível conceber que quando eu migro o participante ativo, ou seja, aquele que faz parte da carga contributiva, eu estou falando na coisa natural. Mas quando eu quero levar o aposentado, ou seja, a obrigação de pagamento para um novo fundo, e isso só foi impedido por conta da judicialização proposta pelas associações de aposentados e pensionistas do sistema Petrobras, isso ocorre por quê? Porque era evidente o prejuízo que iria acontecer. Na verdade, estava se tentando dar, naquele momento, um golpe nos trabalhadores da Petrobras. Por quê? Porque iria comprometer as garantias que eles tinham dentro do Petros, de recebimento de benefício. Olhem o absurdo que isso ia constituir e que foi brecado pela Justiça. Por quê? Porque estava mudando completamente as regras do jogo. Mas a maior parte dos fundos adotou um outro sistema. Pensou numa outra modificação, uma transição de modalidade de benefício. Começou então a migração do benefício definido para o de contribuição definida, puxando aquele exemplo da previdência do sistema aberto. E um fundo teve um modelo de transição que, no meu entender, foi quase perfeito, muito bem administrado e que não gerou benefícios imediatos aos seus participantes. E esse fundo foi a Fundação CESP. A Fundação CESP, para migrar do benefício definido para contribuição definida, ao invés de fazer migração de reservas, paralisou os benefícios definidos, sem prejuízo ao participante. Como ela fez isso? Cada um teria, no seu benefício, a constituição de 2 valores. Um deles, denominado benefício suplementar proporcional saudado. Tinha o nome de BSPS. Como é que era isso? No momento da migração de BD para CD, a Fundação fechou o benefício. Por isso, benefício suplementar proporcional saudado. Ela fecha o benefício das pessoas, calculando em cima do modelo de benefício definido, e diz: olha, 60% ou 70% do seu benefício está calculado. Vai ser isso. E vai ser corrigido até a data da sua aposentadoria. O percentual que falta, ou seja, a sua contribuição no tempo que falta para você poder receber o seu benefício, se aposentar pela Previdência Pública e começar a receber o fundo de pensão, vai ser calculado pelo método CD, contribuição definida. Quando chegar o momento de se aposentar, você tem uma parte já calculada e essa parte que vai ser calculada em CD soma com a outra e resulta no benefício que você vai receber. Esse sistema, a preocupação dele foi de não causar prejuízo, não ter a evidente falha na hora de fazer o cálculo quando eu migro do benefício definido para o de contribuição definida. Eu trago a minha reserva já calculada. Mas tem um requisito para se fazer isso. O fundo não deve ter, naquele momento, déficit setorial. Por quê? Porque ele tem que ter capacidade de saldar esses benefícios proporcionais. Por isso ele tem esse nome. Mas o BSPS foi uma ideia brilhante, infelizmente não copiada pelos outros fundos. A Previ fez a criação, uma forma diferente de relação. Ela tinha o primeiro grupo, que é o dos sócios fundadores. Ela tem o segundo grupo, chamado de Plano 1, e cria o Plano 2. O Plano 2 é justamente o pessoal que entra no banco a partir da mudança e que só faz contribuição definida. No Plano 1, a coisa foi negociada na transição. No meu entendimento, trazendo um certo prejuízo ao participante, porque os valores, não se teve a ideia do benefício saudado, como aconteceu com a Fundação CESP. Se tivesse sido, não traria prejuízo nenhum, porque eu contribuí um determinado período sob um modelo. Eu não posso simplesmente depois falar, não vai ser mais assim. Eu parei de brincar porque eu não quero mais. E é isso
o que acontece quando eu mudo as regras do jogo no meio dele. No caso da Petrobras, a gente já viu o que aconteceu. A gente já... quem não é preciso ser amigo de um funcionário da Petrobras, mas como eu falei, toda a sucessão de erros, a sucessão de efeitos danosos provocados por péssimas aplicações, muitos deles que ultrapassaram o limite da incompetência ou da má gestão, obviamente, trata-se de mal feito, trata-se do cometimento de crimes que não foram apurados. Mas há aí uma razão muito importante. Os fundos de pensão trouxeram junto com eles a participação dos funcionários, dos contribuintes, dos participantes na gestão do fundo. Inicialmente de uma forma muito tímida, mais para inglês ver, mas que foi aumentando de tamanho, principalmente a partir do governo Fernando Henrique. Quando esse modelo de governança foi estabelecido, começaram a surgir as associações de participantes, ou associações de aposentados. No Banco do Brasil não existe uma associação de participantes da Previ. Existem várias associações de aposentados que passaram a representar os funcionários e se articular politicamente para uma participação maior no fundo. E a Previ tem uma característica também que faz dela ao lado da FUNCEF, mas no caso da FUNCEF não impediu a má gestão, mas no caso da Previ, tem uma coisa que a faz ser diferenciada. A Previ é administrada, tem no seu corpo gerencial funcionários do Banco do Brasil. Eles são do ramo. Então, há especialização. Mesmo sendo cargos políticos, mesmo sendo às vezes eleitos pelos participantes, são pessoas do mercado financeiro, numa empresa que atua no mercado financeiro, atua com investimentos, atua com administração de capital alheio. Então, é lógico que ela é diferenciada de todo o resto. A Previ não é o maior à toa. Não é só por causa do gigantismo do Banco do Brasil. Mas por que ela se diferencia, por exemplo, do Petros? Pois a Petrobras também é enorme. Os seus funcionários, que ocupavam cargos no fundo, não eram necessariamente da área. Não estavam ligados a isso. Então você começa... É lógico que não é tão simples assim, mas é uma das coisas que ajuda a entender por que a Previ cresceu tanto e teve muito menos prejuízos por má gestão ou por incompetência, embora também tenha tido alguns problemas sérios, mas em relação aos outros fundos. E, por exemplo, essa regra não valeu para a FUNCEF, que é o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, porque não foi administrada e enfrentou um prejuízo absurdo e um déficit atuarial absurdo. E aí vamos estudar essa questão que eu falei, esse termo mágico. Superávit atuarial, déficit atuarial. A própria lei prevê que os fundos de pensão devem ter na sua reserva matemática uma coisa chamada reserva de contingência. O que é esta reserva de contingência? Ela é um percentual acima do comprometimento atuarial, ou seja, da reserva de benefício comprometida que eu tenho, e só a partir desta reserva de contingência, ou seja, desse excesso do comprometimento atuarial, é que eu começo a falar em déficit ou superávit. Por que ele existe? Para responder por ações judiciais, por alguns problemas de cálculo de benefício atuarial, pela expectativa de vida que foi superada, por um problema que a Previ passou a ter, e na verdade quase todos os fundos de pensão, mas a questão salarial do Banco do Brasil se mostrou extremamente ligada a isso, que é o pagamento de pensão. Até até uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, não havia nenhuma restrição quanto às pensionistas. E no governo Bolsonaro houve uma alteração legislativa na Previdência que resultou na questão de pagamento de pensão por morte
por um determinado período, levando-se em conta a idade da pensionista ou do pensionista. No caso do Banco do Brasil, começou a se tornar corriqueiro que os funcionários, ou porque ficaram viúvos, ou porque se separaram, casassem com mulheres mais novas. Quando eles faleciam, eles deixavam uma pensionista que antes, no plano atuarial, foi calculada que viveria 10 anos além, para uma pessoa que viveria 30 anos além. Isso provoca um problema no cálculo atuarial. E é justamente aí que entra a reserva de contingência. Ela serve para isso. Condenações judiciais, pagamento de pensões não previstas ou aumento exponencial do pagamento de pensões, que foi o que aconteceu. E justamente aí começa a haver uma diminuição, aumento do comprometimento e diminuição das reservas em si, proporcionalmente. Não necessariamente no seu valor nominal. Mas apenas após o cálculo de comprometimento atuarial mais reserva de contingência é que eu começo a falar de déficit e superávit. A legislação antiga e nova repetiram o mesmo sistema. 3 anos consecutivos de déficit ou 3 anos consecutivos de superávit geram consequência. No caso do déficit atuarial, 3 anos de déficit provocam aumento na contribuição do participante. Assistido, ou seja, aposentado, e ativo. 3 anos de superávit permitem que o patrocinador receba este superávit. E no caso dos participantes assistidos, um aumento do seu benefício ou uma diminuição da sua contribuição. O pagamento disso varia de fundo para fundo, que pode fazer por isenção de contribuição durante um determinado período, ou realmente o recebimento disso. O Banco do Brasil, em 1997, faz um grande acordo com a Previ, por causa dos superávites sucessivos, para abater do seu passivo atuarial aquilo que ele devia para a Previ em relação aos sócios fundadores. Justamente aí é que entra esta possibilidade de déficit ou superávit de gerarem benefícios ou prejuízos para os participantes. No caso do patrocinador, ele aumenta a sua contribuição. No caso do participante, faz a mesma coisa. No caso do assistido, pode haver redução do seu benefício. E aí vem a grande diferença entre suplementação paga por fundo de pensão, não importa que seja com o nome complementação ou não, e complementação de aposentadoria paga pelo empregador. Na complementação, eu tenho a irredutibilidade de salário, porque tem natureza salarial. No benefício pago por fundo de pensão, tem o nome de complementação ou de suplementação, é suplementação, e a diferença aí é clara. A complementação simplesmente complementa o salário de um ponto a outro, quanto eu recebia na ativa, a média, e o que eu recebo do INSS. No caso da suplementação, isso não existe, porque eu só uso o INSS no momento da concessão. A partir daí eu tenho um regime próprio de correção. Ela não está vinculada à média entre o quanto ganha um trabalhador na ativa e o paga o INSS. Essa relação não existe. Isso é típico de complementação de aposentadoria e não de suplementação de aposentadoria. Quando eu tenho esse benefício calculado desta maneira, dentro desta regra de fazer a determinação em cima do valor que eu tenho do INSS e eu desvinculo depois, é justamente aí que vem a grande questão. Esses fundos começaram a ter as suas reservas de contingência comprometidas, mas mesmo assim, de uma maneira muito desleal com os participantes, o que eles fizeram? Eles começaram a insistir no cálculo de superávit, desprezando a reserva de contingência, que quando o fundo é grande demais, é fixada num valor maior, mas ela tem um mínimo. A extinta Secretaria de Previdência Complementar
isso podia chegar a 25%, mas ela podia ser de 2,5%. E aí, quando eu empurro, trago para o teto, para o piso e esqueço o limite máximo, eu vou fabricando superávit, mas eu vou ter que pagar a conta lá na frente. No caso da Previ, por exemplo, a gente nota coisas que não tem como fugir ou que pintar de boa gestão. Como eu disse, é um fundo diferenciado em relação aos outros, mas é lógico que também tem problemas. Por exemplo, não dá para explicar que um fundo de pensão, que tem que se preocupar com a garantia de pagamento de benefícios, vai ser acionista do metrô do Rio de Janeiro. Nem o metrô de Nova York é lucrativo. Não existe operação de metrô que não tenha subsídio. Então não tem lógica. E aí a gente começa a buscar determinadas informações e vê que todas as auditorias recomendaram que a Previ se retirasse do negócio. E ela aumentou a participação dela. Isso é o quê? A ingerência política sobre os fundos de pensão de estatal. É lógico que num fundo de pensão de uma empresa privada, a relação entre imposição de que ele seja bem administrado e tenha resultados, logicamente vem da direção da empresa. Existem casos de fundos de pensão de empresas privadas, mas que são administradas como estatais, e a gente vai analisar o case agora, que mostram claramente que quando o interesse da empresa se mistura ao do fundo de pensão, ou este serve aos interesses da empresa, ou de uma gestão ruim na empresa, aí não é nem uma questão de má gestão da direção do fundo. A má gestão é da empresa. Acho que não existe caso mais emblemático que o da Varig. A fundação que era obrigatória, que cuidava o Aeros, que era o fundo de pensão da Varig, dos funcionários da Varig, simplesmente serviu aos interesses da Fundação Rubem Berta na gestão horrorosa que ela fez na companhia aérea, naquela que foi a maior companhia aérea do Brasil. E que acabou deixando todo mundo falando sozinho. Durante anos, os últimos anos da Varig, foi terrível, porque a Varig descapitalizou o Aeros, tirando o que podia nas reservas dele. Esse foi o maior caso de omissão da Secretaria de Previdência Complementar, de deliberadamente se manter calada, vendo que um fundo de pensão do tamanho do Aeros estava sendo destruído sistematicamente pela administração da Varig, pela Fundação Rubem Berta. E a gente viu o que aconteceu com a Varig. O Brasil perdeu a sua maior companhia, perdeu um dos seus maiores símbolos. O sistema aéreo nacional nunca mais foi o mesmo, porque nenhuma empresa que sucedeu a Varig tinha o mesmo nível de qualidade, atendimento, nível técnico, e a gente paga este preço até hoje, e hoje vivemos a maior crise do sistema aéreo da nossa história, o que não aconteceu na década de 60, quando a Panair foi extinta e a Varig imediatamente assumiu o seu lugar. Ninguém assumiu o lugar da Varig. Mas a gente nota o que a irresponsabilidade na fiscalização pode provocar. E deixou os funcionários da Varig, que já não tinham os seus salários, os aposentados também ficaram sem benefício, porque o Aeros explodiu. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Portos, o fundo de pensão dos portuários. E aí eu vou lembrar aquilo que eu falei da questão de complementação de aposentadoria, porque às vezes a gente vê argumentos de que os fundos de pensão substituíram as complementações. Não. A Rede Ferroviária Federal, por exemplo, por lei, garante, eles chamam a complementação de paridade. A complementação de aposentadoria dos funcionários da Rede Ferroviária Federal, e eles têm o REFER, que é o seu fundo de pensão, que paga um valor de natureza contratual, enquanto a paridade tem natureza salarial. O Portos paga benefício para os seus funcionários e as companhias docas pagam complementação de aposentadoria para aqueles admitidos antes de 1965. Nada impede
que se recebam os dois benefícios. É curioso, às vezes, ver algumas decisões judiciais que, do nada, colocam vedação ao pagamento desses dois benefícios, porque eles têm natureza completamente diferente. É a mesma coisa que fazer com que um funcionário que não tenha direito à complementação, ele também pode receber de 3 fontes. Ele pode ter uma aposentadoria privada, uma aposentadoria do INSS e a do fundo de pensão na qual ele é vinculado. Nada impede que ele tenha isso. É preciso entender que o que importa, e a mesma regra funciona na administração da Previdência Pública. Ah, mas eu posso receber aposentadoria e pensão? Pode. São benefícios de natureza diferente. Eu, quando trabalho no serviço público, posso receber aposentadoria do INSS e da prefeitura onde eu trabalho, do Estado? Claro que pode. São cofres diferentes que estão pagando o seu benefício. Então, isso pode e não afeta nada. A questão principal aí é a da fiscalização, a da responsabilidade. Como eu acabei de falar do Aeros e do Petros, e o Petros aí tem 2 fatores claros, a má gestão somada a um plano atuarial que deveria ter sido atualizado nos anos 80 e que não foi, ou pelo menos era urgente que se fizesse isso no governo Collor, quando começou a privatização das subsidiárias, e também novamente não fizeram. E tudo isso com a conivência das associações de participantes. E por quê? Porque gera uma situação sui generis. Essas associações de participantes também foram criadas de cima para baixo. Ao contrário do que eu vou falar na próxima aula, quando a gente vai falar do sistema aberto, essas associações de participantes, elas nasceram de cima para baixo, como que querendo aliviar a pressão. Olha, eu vou permitir que vocês se associem e elejam os seus membros para a diretoria, os seus representantes, e tenham voz ativa. Só que aí se instala um sistema de emprestar um espaço para a sede, de pagar festa de fim de ano, de pagar despesas administrativas. Eu estou cooptando aquele que deveria fiscalizar. Além disso, houve um fator preponderante na mudança de sistema, e aí muita coisa apareceu. Durante o governo Fernando Henrique, a SPC ganhou muita força. Não porque o governo também quisesse fiscalizar só, mas porque ele queria arrumar motivos para diminuir a participação das estatais na contribuição. A verdade é essa. A SPC começa então a fazer análise, como por exemplo o escândalo do Portos. O Portos foi um fundo de pensão verdadeiramente saqueado por uma sucessão de diretorias e que gerou um prejuízo inconcebível, a ponto dos seus funcionários, dos seus participantes hoje, estarem pagando contribuições de 20%, além da contribuição e sobre o benefício que recebem. E com agravante, as companhias docas passaram por um processo que foi decorrente da chamada Lei de Modernização dos Portos. Esta lei fez com que as operações, ou seja, a atividade fim das antigas companhias docas, se tornassem operadas por operadores privados. Vou dar o exemplo, Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Santos, que tem hoje toda a operação na mão da iniciativa privada e exercem um papel só de autoridade portuária, tanto que elas mudaram de nome. A autoridade portuária tem muito poucos funcionários. As companhias docas que tinham 6, 7, 8 mil funcionários passaram a ter 1.000. O que aconteceu com o Portos? Ele mingou, ele não tem mais participantes na ativa. Sem massa contributiva, sem carga contributiva, ele só tem conta para pagar. E aí, queimou a reserva atuarial em negócios que saltam aos olhos, desonestos, não foi só incompetência, é uma coisa clara, dinheiro sumido, surrupiado. Laudo da SPC, relatório da SPC, escandaloso. Mas aí entra a questão da impunidade. Seus diretores foram multados em R$6.000. E nada aconteceu com eles. Mas quem paga a conta? Os participantes. E que, na sua maioria, são assistidos.
Isso ocorre com portos, ocorre com a EFER, porque toda a rede ferroviária federal não existe mais e todos os seus funcionários hoje trabalham para empresas privadas que privatizaram todas as ferrovias brasileiras. Portanto, o que acontece com esses fundos? Minguou a carga contributiva. E aí entra o perigo que começou a contaminar até os fundos bem administrados, como é o caso do que eu citei, a Fundação CESP, que é a figura da retirada de patrocínio. Como a gente disse, patrocinador é essencial no plano. É o patrocinador que dá forma ao plano. E a lei também cria a possibilidade, isso lógico decorreu das leis complementares 108 e 109 de 2000, que foram criadas justamente por quê? Por causa do processo de privatização, como o caso da Fundação CESP. Quando houve o processo de privatização da distribuição de energia em São Paulo, e isso, vejam bem, a fundação era um fundo que trabalhava com os participantes, com os trabalhadores, de duas empresas. Da CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, que fazia geração de energia, e a Eletropaulo, que fazia distribuição de energia. Era a conta de luz que todos nós no estado de São Paulo recebíamos. Quando houve o processo de privatização, primeiro da distribuição de energia, se fragmentou. Era muita coisa para uma empresa só. E se fragmentou em 11 empresas que se espalharam regionalmente. Continua o monopólio, porque você não pode escolher quem lhe fornece luz elétrica. E aí é fácil falar, né? A privatização vai trazer concorrência. Traz concorrência se eu tiver 2, 3 possibilidades, como é o caso da telefonia. No caso da distribuição, foi conversa. Mas se criaram várias empresas por região. O que acontece aí na fundação? O edital de privatização da distribuição de energia elétrica não previa a permanência destas empresas no fundo de pensão. Previa, sim, que elas eram responsáveis pelo passivo atuarial e pela manutenção das contribuições para os empregados que migraram a elas. Essas empresas começaram um processo muito interessante de redução da sua responsabilidade. Primeiro, criando dificuldade para que novos funcionários entrassem nela. E aí ela não teve nem muito trabalho. Por quê? Porque essas empresas se caracterizavam por uma maciça terceirização de serviços. Era natural, que todo mundo lembra disso, quando você tinha só a Eletropaulo e você chamava manutenção, porque o poste da sua rua, o transformador queimou, precisava trocar o poste, precisava trocar o relógio, eram funcionários da Eletropaulo. Ela tinha um quadro de carreira de manutenção, todos eles participantes da Fundação CESP. Essas novas empresas frearam imediatamente a admissão de novos participantes, por um motivo muito simples. Quando o poste da sua casa, da sua rua, está com problema, quando o transformador queima, quando você precisa trocar o relógio, ou é preciso fazer um corte, ou preciso fazer uma ligação, você vai olhar a empresa que está lá, é uma terceirizada. A terceirizada não tem vínculo com o empregador, que é patrocinador da Fundação CESP, e não tem os mesmos direitos dos seus funcionários. Aí eu vou diminuindo a carga contributiva, fazendo uma coisa simples, eu diminuo a base de funcionários nas empresas que são patrocinadoras, até chegar a hora do golpe de misericórdia, que começa quando essas empresas amparadas em lei começam a anunciar retirada de patrocínio. Para mim é um absurdo. Mas é um absurdo que vem de uma questão de aspecto legal. O contrato de privatização não previa a vedação a algo que é autorizado por lei, que é a retirada de patrocínio. E a retirada do patrocínio provoca prejuízos avassaladores aos trabalhadores. O mesmo fenômeno se repetiu com a Petros. Em que momento?
Quando o governo Fernando Collor faz a privatização do sistema Petrobras, ou seja, das subsidiárias da Petrobras, Petroflex, Petroquisa, Ultrafértil, ele atua no sentido de redução do número de contribuintes dos fundos sem mexer necessariamente na empresa-mãe ou no patrocinador master do fundo de pensão. Mas ele vai eliminando essas subsidiárias e reduzindo a carga contributiva. E hoje se passa um processo entre todas essas empresas privatizadas, Ultrafértil, Petroflex, Petroquisa, Petrobras Distribuidora agora, no sentido de retirar patrocínio da Petros, o que significa o golpe de misericórdia num fundo que já se arrasta em problemas há décadas. E a gente vai ter um problema muito sério se isso se efetivar, principalmente porque é amparo legal de uma lei complementar à retirada do patrocínio. Por isso que é preciso que se cobre do Congresso Nacional o regramento muito rigoroso para esta questão da retirada de patrocínio. Com a retirada de patrocínio, não quer dizer que os funcionários vão perder, os funcionários que eu digo, os aposentados principalmente, vão perder a possibilidade de continuar na manutenção do seu benefício. Eles têm esse direito. A responsabilidade não cessa com a retirada do patrocínio, mas a retirada do patrocínio elimina a possibilidade de adesão de novos participantes. O funcionário daquela empresa não tem mais a contribuição do seu empregador, que divide com ele a manutenção da reserva atuarial. É justamente isso que se faz, é condenar esse sistema de fundos de pensão que nós temos hoje a não existir mais. Quando a empresa nova, a empresa privada que privatizou uma estatal, retira o patrocínio, ela, na verdade, impede a única possibilidade de recuperação desses fundos. E a recuperação desses fundos é o aumento da massa contributiva. E o aumento da massa contributiva não vai acontecer. Porque na retirada de patrocínio, eu imediatamente digo, nenhum funcionário meu mais vai entrar na Fundação CESP, vai entrar na Petros, vai entrar em qualquer empresa desse tipo, ou qualquer fundo de pensão desse tipo. Isso é extremamente perigoso. E a gente caminha para um momento de desestabilização do sistema. E como eu disse na primeira aula, esse sistema não existe à toa e só por causa do trabalhador. Ele movimenta a economia. Os fundos de pensão passaram a ser vistos com outra ótica no momento em que os fundos de investimento privados do sistema aberto começaram a ser mais importantes para a movimentação da economia e para o processo de industrialização do que os fundos de pensão. Nesse momento é que a gente começa a ter essa perda de importância que coincide com a falta de atenção na fiscalização. E, principalmente, com a falta de rigor na hora de manter os patrocinadores que passaram a ser privados e não são mais sociedades de economia mista. Ou, no caso do Correio e da FUNCEF, no caso dos seus fundos de pensão, empresas públicas. Quando isso ocorre, é justamente a pá de cal para que esse sistema caia. Há, talvez, aí a intenção de fazer com que o Brasil tenha apenas um único modelo de previdência, o do sistema aberto. E você tenha a eliminação do sistema fechado. Um passo já tinha sido dado quando se facilitou a migração do sistema fechado para o sistema aberto. E quando se facilitou a terceirização da administração dos fundos de pensão. Neste momento, em que bancos de investimento passaram a gerir os fundos, foi o primeiro passo para migrar do sistema fechado para o sistema aberto. Que isso só traria como sinal a possibilidade de que a gente chegaria no momento em que os fundos de pensão seriam inviáveis e que nós teríamos apenas a existência do sistema aberto. Se a gente não tiver uma mudança legislativa efetiva de responsabilização e fiscalização, um sistema importantíssimo da nossa Previdência
corre o risco de se acabar. Obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.